Lígia! 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 Clark! Clark! Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a nossa artista escolhida, que é a Lígia Clark, e as suas obras. A Lígia Clark nasceu dia 23 de outubro de 1920 em Belo Horizonte e ela iniciou os estudos no Rio de Janeiro em 1950. Aí então ela se mudou para Paris, passou uns anos lá. Quando ela voltou para o Brasil, ela entrou no Grupo Frente. Foram os criadores do movimento concretista. E em 1959 teve a primeira exposição de arte neoconcreta, que contou com 26 trabalhos dela. E em 1970 ela se afastou um pouco da produção de objetos e começou a mexer mais com essa parte corporal. A trajetória dela é um pouco atemporal e ela não se encaixa exatamente em nenhuma definição. Os professores, nós somos o molde. Cabe a você soprar dentro dele sentido da nossa ação. Através da outra pessoa, o indivíduo pode perceber o seu próprio sentido, conhecer-se a si mesmo. Então, na verdade, as frases dela remetem muito à obra dela, que é voltada para o neoconcretismo, essa parte do geométrico, mas como ela gosta de pôr sentimento nesse geométrico, remete a tudo isso. Entra aquela questão de tudo que a gente já desenvolveu, de falar de beleza, o que é beleza, o que é belo, o que não é. Então é isso? Só isso? Então, Rosana, nós gostaríamos que você fizesse uma participação, colocando também algum ponto sobre essa biografia, essa introdução ao trabalho da Lígia. Obrigada, Rosana, pela sua participação. E é isso. Vocês não vão aparecer aqui atrás? Às vezes vai só meu pezinho. Não, nós temos que vir, nós estamos conversando. Não tem problema. Então vai ser difícil ficar conversando. 5, 6, 7 e 8. Vai. Oh não, Luiz. Ai, meu dedo apagou. Gente! E a Lígia Clark? Lígia Clark? Como assim? Lígia Clark da aula da Rosana. Daquela aula. Ai, gente, não é possível. Ah, é aquela do, é aquela dos bichos, um negocinho, né? teve a polêmica, né, negócio que fizeram uma geométrico. releitura da obra dela. É aquela que foi uma das iniciadoras do neoconcretismo aqui no Brasil, né, que lá no Rio de Janeiro, É, porque o neoconcretismo foi um movimento criado pela Lígia Clark, né? Justamente para essa, tipo assim, dar sentimento para a parte de geometria. Então, os quadros dela, as obras, são todas muito geométricas. E aí é baseado nisso também, né? E aí teve uma época, você falou de Rio, que o neoconcretismo teve um movimento mesmo, que eles queriam tipo que juntar, separar o Rio de São Paulo ali, toda essa questão artística, né? E aí depois disso teve acho que teve até uma exposição que nasceu dessa separação, dessa parte artística mesmo, sabe? Vou até achar o nome dela. foi o... Aqui, ó, a primeira exposição de arte neoconcreta, que nasceu desse movimento, que foi iniciado pela Lígia Clark. Ela estava à frente o tempo todo disso. E esse movimento, tipo, ele surgiu em reação ao excesso de racionalismo e concretismo que tinha muito no concreto, né, no concretismo. E o neoconcretismo surge para contrapor isso. Porque, tipo, no contrapor, não só no sentido de ser lá quadrado, retângulo, mas de ter um sentimento naquilo. Né? De tentar dar sentimento, dar emoção para aquilo. Acho que é isso, né? Nessa parte que fala do neoconcretismo mesmo. Tanto que ela, sei lá, ela tentava algumas duas coisas. Essa forma de relacionar o espaço com o tempo. Ela queria mesmo renovar, tipo, sair do padrão, né? De todos os artistas, que eles tinham que estar naquela convenção, assim, da obra pintada, com tais materiais, tipo, e com a moldura certinha, de madeira e tudo mais. Então ela quis sair daquilo. Ela queria fazer a própria moldura dela, ela queria inventar, queria
ia ter mais liberdade, mais expressão dentro das obras dela. Mas então ela não usava a moldura? Não, ela fazia. Ela mesma ia lá e pintava, fazia uma delimitação dentro da tela dela. Entendi. Sim, até que no quadro, a superfície modulada, número 4, ela não coloca moldura, porque tipo, ela queria juntar a pintura com a continuidade da pintura ao resto do lugar. Não só Foi falar essa sobre. obra mais cara, né, que ela vendeu dela. Foi. Foi um 5 leilão. milhões, 3,5 milhões. 5,3 milhões. 5,3, ao contrário. Muito dinheiro. Essa foi a que bateu o recorde mesmo, né? Então, apesar de ser muito simples a obra, né, tipo, vale muito. Exatamente para representar das obras dela e a pessoa que comprou. Não leva em conta tanto a simplicidade do quadro, mas mais por manter tipo, esse legado dela, né? Por isso acho que foi tão cara a obra dela, não recordo. Ela tinha também uma relação com o Mondrian, assim, né? Seguia mais ou menos a linha, mas ela tentava sair, ela não copiava ele, né? Ela seguia mais ou menos o estilo. E aí depois disso ela foi mais ou menos o primeiro estilo dela, depois ela começou a introduzir os bichos, né? Ela saiu da pintura e foi pro bidimensional. Isso. Ela mas saiu do bidimensional e começou a trabalhar com o tridimensional. Até nessa questão aí né, baseada ali com Mondrian e tudo mais, mas ela ainda usava alguns quadros, algumas esculturas, alguma coisa que tinha textura também, né? Pra interação do público, né? Não era uma coisa só. O que vocês acharam De observação. O que vocês acharam da obra dos bichos? Eu Eu achei bem bastante. interessante. Porque Ela só põe bem o concretismo, né? Ela mostra um jeito fácil de opor o espaço, né? No espaço. E ela até ganhou um prêmio na Bienal em 1951. O diferente, porque o dos bichos é totalmente diferente do igual esse da superfície número 4, né? Que é uma pintura, tá ali, quadradinha e pronto, né? E ali não, você pode manipular, né? Você podia manipular a obra, não é? E pra ela, a pessoa que tá vendo a obra, ela tem que se envolver na obra, entrar dentro dela, pra ver o que ela quis passar nessa obra. Então, Ela desenvolveu o público todo nas obras dela. É interessante. Não tanto visual, né? Tocar e mexer no estrutura. E fazer a própria, né? Porque os bichos, tipo, você pode mesmo moldar e acaba meio que você interagindo com a você montou alguma coisa diferente. Às vezes Não fica só pra você ir lá olhar, você vê aquele coisas bicho diferentes, parece né? isso, né? Coisas diferentes na mesma obra dela. Entra toda aquela questão que a gente entrou naquele livro que a gente do que é a beleza, na discussão, conversando, mas entra muito isso, né? Essa questão de cada um interpretar diferente a obra e como tem essa interação, além de você interpretar, às vezes você está só manipulando e depois que você manipula, você fala, nossa, isso parece tal coisa, ou isso me remete a tal coisa, né? Te dá uma dimensão. E ela é bem oposta, né? Porque se você pensar os bichos e essa da superfície número 4 são obras tão diferentes. Mas a partir de um tempo, como até teve essa polêmica da releitura das obras dela, foi até que um artista tirou um pouco a função da obra dela a partir que eles colocaram dentro de uma caixa de vidro, né, no museu, para exposição. Ele quis transformar isso, aí ele fez essa releitura, que até ele usava o corpo dele como se fosse um bicho. Aí as pessoas iam lá e interagiam com ele, mexiam no corpo dele pra, tipo assim, mover. Até que a polêmica, na verdade, que foi em 2017, foi por causa do, tipo assim, a exposição que teve uma criança interagindo com isso. Até deu muito o que falar na internet. A pessoa começou a falar de pedofilia, né? Isso, Tava... muita coisa. E na verdade, se a gente analisar mesmo, estimular. Erótico, alguma coisa assim. Teve uma outra palavra, é erotismo mesmo, é desse estímulo erótico. Que a criança, era uma criança pequena, acho que era 8 anos. Era 4? Era tão pequena assim? Mas então, voltando, por exemplo, que a obra era para ser mexida, né? Para ter o contato ali, que ela fala assim que a obra é um bicho mesmo e ele tá ali para conversar com a pessoa, que é a forma da interação. Mas hoje em dia ela foi colocada, né, dentro de caixa de vidro, não foi?
Acho que foi em Paris que esse artista que fez a releitura, ele viu uma das obras da Lydia Clark Ah, entendi. em uma caixa de vidro exposta em um museu. Eu acho que ele achou isso muito, tipo assim, o oposto do que ela queria. Ela queria Perdeu a interação identidade dela, com né? o público, né? Essa dos bichos, assim, até depois, quando aconteceu, a gente fica assim um pouco sem entender. Na época até não era muito por dentro das coisas, mas aí entra o questionamento se realmente tinha alguma coisa voltada para isso. Mas hoje, quando a gente leu tudo isso, né, depois de estudar sobre essas coisas, eu mesma vi que não é uma erotização. Até lá, quando ele fez, ele não fez pensando nisso. Ele colocou uma censura, o que tinha, qual que era a linguagem, tudo que seria exposto ali. Sim, ele explicou tudo antes que as pessoas fossem lá, levassem. Qualquer criança né? e tudo mais. Então, igual quando eles fizeram essa polêmica em cima do artista, na verdade eles fizeram uma polêmica de uma maneira errada, né? Porque não era o artista que estava problematizando tudo aquilo. Até mesmo porque a exposição já estava exposta, já estava funcionando Já há desde mais tempo, né? 2015, essa polêmica meio que começou em 2017. Que foi quando as pessoas mais famosas, deputado e tudo mais, começou a frequentar isso pela exposição. Aí que mostrou um pouco mais. Mas eu nem sabia que isso era uma releitura, né, baseada numa obra da Lydia Clark. Né? E faz muito sentido o que ele quis mostrar, né? Essa questão da manipulação do corpo. Que ele né? usou uma coisa muito diferente, porque ela usou um material, sei lá, e ele quis usar o próprio corpo dele pra ser como um objeto igual ela fez nas obras dela. A pessoa mesmo mexendo no corpo dele e fazendo posições igual as pessoas faziam no filme. É interessante, é legal que passou tipo, muito tempo no museu, mas muito criticada também, né? Muito criticada. E é a obra mais famosa dela, assim, acho que por conta dessa polêmica, acabou vindo à tona que é essa obra dela. Mas na época também não foi tão divulgada assim, que era uma obra da Lydia Clark, e tipo assim, né, mostrando que ela é uma artista brasileira, foi renomada, que teve obras vendidas tão caras, né, não enalteceu ela, né, ficou só focado na polêmica. Mas eu poderia ter desenvolvido tanto em cima dela, mostrando ela mais ainda pro mundo todo, né? Mas eu acho que é porque assim, eu acho que as obras dela saem um pouco do padrão, né? E aí tem até uma frase de um crítico que eu li sobre, é que eles, no final da vida dela, meio que classificaram ela como as artes dela mais psicanálise do que arte mesmo, assim, sabe? Tinha essa questão psicológica, né? Essa mexia muito com essa questão psicológica, e aí eles falam que as artes dela é bem, na verdade, meio que aleatória, assim, do padrão, então sai totalmente. E aí tem essa questão da psicanálise. Entra mais numa análise psicológica mesmo. Entra nessa questão do neoconcretismo que ela pregou, né? Que era a parte geométrica, mas com algum sentimento. Sim. Então tinha que ter uma explicação de alguma coisa. Assim, eu ainda comentei até quando a gente estava, né, meio que montando assim, alguma coisa, nessa questão de achar muito xoxo, né? De olhar lá e falar, nossa, se eu tivesse um quadro, passasse por um quadro dela, eu não ia falar, nossa, que quadro lindo, nossa, que obra de arte maravilhosa. É um quadro bem comum dela, né? Talvez ia passar batida e falar assim, nossa, mas um quadro de um retângulo preto com um quadrado de umas figuras branco. assim que a gente já conhece, né? Mas Ela só foi lá e fez uma montagem, basicamente, igual o Mondrian também. São bem coisas nessa linha exatas, do né? matemático, né? Coisas exatas mesmo. Bem exato, assim. Ela não fez curvas, ela não... Tanto que não foi uma coisa assim, Não por deu exemplo, aquele movimento. criada, né? Na obra Os Bichos, Ela só reformulou. na obra Os Bichos eles falam que ainda tem a matemática com construtivismo. Tanto que ele tem as dobradiças, né? Faz ele se movimentar ali, mas eles falam que não é uma coisa livre. Por exemplo, né? Você montava e ele meio que se correspondia, não era uma coisa que você montava livre, né? Aí, tipo, por exemplo, Tinha um limite, tinha um né? limite, né? Você montava ele, às vezes ele não ia, e você tinha que mudar até ele se adequar. Então, eu acho bem interessante, assim. É uma coisa que lembra muito origami, né? Nossa, eu achava que era desse jeito mesmo. O mais diferente que é voltado para o origami, mas é um material mais rígido, né? Mesmo sendo um metal mais Ela maleável, é um metal, né? madeira, às vezes até borracha, assim, né? Ela usava.
foge do convencional. Ela fugia Ela, bastante. ela tem uma margem